Tomem um assento. Que bênção poder encontrar no Senhor Deus paz, descanso, a graça suficiente para continuarmos nesta caminhada, nesta vida. E se não fosse o Senhor, irmãos, por certo estaríamos consumidos por uma série de coisas, entre elas o medo. Quem nunca sentiu medo? Eu queria pensar nesta noite, irmãos, sobre o verdadeiro amor, esse amor que lança fora todo medo. Quando nós estamos no Senhor, todo medo bate em retirada. Você crê nisso? Amém? Eu creio. Quando estamos refugiados no Senhor, Ele mesmo há de nos capacitar, de nos fortalecer, de nos trazer novos horizontes. E você foi trazido aqui nesta noite, querido, para ouvir esta palavra, eu não tenho dúvidas. Por isso eu lhe convido aí à primeira epístola de João, capítulo 4. Eu tenho ministrado sessões, partes de textos, em exposições, mas eu queria nesta noite ler apenas o versículo 18. É claro, os irmãos sabem que uma boa hermenêutica, ela não desconsidera os contextos imediatos, e não tem como ler um texto solto. Nenhum texto está solto na Escritura, irmãos, nenhum versículo, por mais destacado que esteja naquela sessão, ele não está solto, ele é escravizado por um contexto. Eis a razão pela qual muitas pessoas tomam versículos soltos e alguns até formam conceitos teológicos, textos extremamente comprometidos com os seus contextos, e aí por aí vai, irmãos, há muitas heresias sendo ministradas. Então quero lhe dizer desde já, queremos ler um versículo, mas este versículo está escravizado pelo seu contexto. Eu vou explicar para vocês aqui durante a ministração deste versículo 18 da primeira epístola de João, capítulo 4, que eu quero lhe convidar para que você possa estar lendo comigo bem forte, irmãos. O texto nos diz, toda igreja: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor lança fora todo o medo. Aleluia. Vamos orar ao Senhor Deus? Curva a sua cabeça, querido irmão. Maravilhoso Pai, só em Ti a esperança, Senhor. Só em Ti nós encontramos refúgio verdadeiro. E aqui nesta noite, Deus, diante da Tua palavra, da Escritura Sagrada, nós estamos. Que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, que este tempo seja um tempo de atenção mental, emocional, Senhor Deus. Que as nossas mentes possam estar escravizadas pela Tua palavra neste momento, Pai. Que nenhum pensamento possa tomar as nossas vidas, Pai, mas que possamos entender a Tua mensagem nesta noite. Eu te peço, ó Deus, usa-me como boca do Senhor nesta noite, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, edifica-nos para o louvor do Teu próprio nome, Senhor. Assim nós oramos e já Te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo, pelo contrário, produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu quero dizer para vocês inicialmente, irmãos, que o medo, sem sombra de dúvidas, é um sentimento universal. Todos nós, em alguma medida, todos nós sentimos medo. O medo atinge todas as pessoas, de todos os níveis, de todos os estratos sociais. É claro, irmãos, que quando nós pensamos nessa democracia do medo, nós precisamos ter a consciência, queridos, que
Existem pessoas que são mais atormentadas por alguns medos, em que a psicologia aponta aqui de maneira muito precisa. Mas é fato, irmãos, quem nunca sentiu medo? Quem sabe você que está aqui hoje à noite está com medo de alguma coisa. Quem sabe medo da segunda, quem sabe medo do extrato do cartão. Gaste menos em nome do Senhor. Quem sabe medo de tantas outras coisas. O medo é algo que toma o coração de muitas pessoas. Há pessoas que têm medo do mar, e ter medo do mar em Maceió, ninguém merece, né, irmãos? Mas tem gente que tem medo do mar. Outros de altura, conheço pessoas que têm medo de altura. Outros de insetos, outros de animais. Mas há medos mais pessoais, mais particulares. Há pessoas que sentem medo de doenças, da morte, da vida após a morte. Eu conheço pessoas que frequentam a igreja dominicalmente, mas eu já me deparei com pessoas que dominicalmente estão na igreja, mas que falam assim: eu tenho medo de morrer. Eu não sei o que me espera depois da morte. Eu não vou nem pedir para que você levante a mão, mas quem nunca teve este medo aqui? Que jogue a primeira pedra. Medo da morte. Medo. Eu conheço pessoas que têm medo de Cristo voltar agora. Algumas pessoas sentem esse medo. Se Cristo voltar agora, o que será de mim? E muitas dessas pessoas estão frequentando dominicalmente a igreja. Mas alguém pode perguntar: pastor, por que desses medos, dessas fobias? Nós conhecemos a história bíblica e dizia-lhes no início da leitura desse texto que é impossível ler um texto solto de todo um contexto imediato aqui, porque o texto irá nos dizer que quem nos traz essa segurança é o próprio Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que o medo, o primeiro sintoma de medo, foi produzido pelo pecado. Nós conhecemos a história bíblica. Depois que Adão pecou, ele passou a ter medo de Deus. Percebem a contradição? Em vez de nele deleitar-se, ele sentiu medo. Ele pecou e ele se escondeu de Deus. Ele teve a consciência do pecado e por causa deste medo, ele se escondeu do Criador. Ele criou um mecanismo de fuga. Fruto deste medo, desta fobia, o pecado estava ali, instaurado, e Adão sentiu medo e se escondeu de Deus. Quero lhe dizer nesta noite que o medo vem como herança, irmãos, como uma semente. Todos nós sentimos medo de alguma coisa, em várias proporções, em várias camadas aqui. Eu posso olhar para este auditório e entender e fazer a leitura correta. Inclusive, eu posso me incluir neste auditório também. Nós dois aqui, nós temos os nossos medos, irmãos. Isto é herança adâmica. O pecado instaurou este medo. Então nós poderíamos dizer, irmãos, que o medo, em alguma medida, é um sentimento natural. Eu diria até que é um sentimento necessário de sobrevivência humana. Nós entendemos isso. Há uma preservação humana e o medo nos leva a essas preservações. No entanto, irmãos, o medo pode se tornar debilitante quando o medo começa e passa a governar as nossas vidas. Tem muita gente dominada pelo medo. E recentemente, queridos, mais uma vez permitam-me, o período da pandemia foi um período em que as pessoas ficaram atormentadas, com medo, angustiadas, aflitas. É interessante, irmãos, eu estava lendo um pouco sobre medo e lendo alguns autores, pelo viés da psicologia, queridos, e é interessante que eles vão ligar ou linkar. Os psicólogos explicam que a ansiedade, ela tem forte ligação com o medo. Ela transforma momentos que são corriqueiros em verdadeiros cenários de filmes de terror. Há um link aqui, queridos. Ou seja, qual é a tese dos psicólogos? É que pessoas ansiosas
tem mais propensão a temer situações, indivíduos e até certos sentimentos, especialmente aqueles de caráter negativo. A pessoa ansiosa é mais propensa para os medos, e se você fizer uma leitura no seu coração, em sua mente, você que é uma pessoa um pouco ansiosa, você sabe que a ansiedade lhe leva a alguns medos, ou diríamos, potencializa os medos. Quem sabe há pessoas aqui neste auditório, crentes, que acabaram de cantar, só em ti, Senhor, só em ti. Mas Deus sabe como está o teu coração nesta noite. Quem sabe são pessoas que sentem medo. Ainda permitam-me, lendo sobre esta ideia do medo, lendo um pouco acerca daquilo que os profissionais falam acerca do medo, um estudo recente descobriu que o cérebro precisa reviver um medo para poder combatê-lo. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Há um estudo muito recente que diz, olha, o cérebro precisa reviver o medo para que ele possa combater o medo. Basicamente, qual é a tese desse estudo? É que as pessoas se acostumam com um fator estressor e elas precisam ser reapresentadas de maneira paulatina, progressiva, diante daquilo que lhe traz medo. E há muitas teses e muitos conceitos que os psicólogos defendem que, olha, você precisa mais uma vez encarar de maneira progressiva para que você possa tratar suas fobias, os seus medos excessivos. Irmãos, olha aqui para mim em nome do Senhor, antes de qualquer teoria psicológica do comportamento humano, da alma humana, dos pensamentos, da alma do ser humano, há um Deus que nos formou, que nos constituiu, que conhece os meandros dos nossos pensamentos, que está nos dizendo nesta noite, o amor dele, que é verdadeiro, lança fora todo o medo. Se você crê nisso, diga amém, eu creio. O amor de Deus. Interessante, irmãos, ao lhes dizer isso, eu sou automaticamente levado aos contextos que são apresentados aqui para que João pudesse ratificar em toda a sua escrita aqui em 1 João sobre o amor. É interessante, irmãos, que, repito, antes de qualquer técnica psicológica, a respeito da vitória sobre o medo, o Senhor, de maneira graciosa, trata sobre o que pode vencer o medo. É sobre isso que eu quero lhes ministrar nesta noite. O Senhor sabe como nos tratar, o Senhor sabe como nos conduzir, o Senhor sabe como conduzir a sua igreja de maneira poderosa. E é interessante, irmãos, que a tese levantada aqui por João é a tese do amor, o amor verdadeiro, o amor puro, o amor perfeito. É interessante que esta é, nesta epístola, irmãos, a terceira vez que João trata sobre o amor nesta carta. Se não vejamos, lá no capítulo 2, ele trata sobre o amor pelos irmãos como prova da comunhão com Deus. Ele vai tratar sobre isso. Lá no capítulo 2, dos versos 7 a 11, ele vai dizer o seguinte, olha, o amor aos irmãos, ao próximo, é a testificação de que de fato vocês amam a Deus. João vai dizer também lá no capítulo 3, assim, pela segunda vez, ele vai apresentar aqui, queridos, o amor como prova da nossa filiação com Deus, ou seja, você é filho de Deus, você o ama, porque você foi amado por Deus, lá no capítulo 3, versos de 10 a 14. E neste capítulo 4 que lemos, nesse contexto aqui, deste versículo 18 que lemos, irmãos, que temos como base nesta noite, eu penso que João chega ao cerne da questão acerca do amor. João vê o amor aqui, irmãos, como uma parte tão importante da vida. Ele apresenta aqui o amor como um parâmetro válido para a nossa comunhão com Deus, para a nossa filiação com Deus. Porque João diz lá no capítulo 4, versículo 8, olha comigo, Deus ele é amor. A base da nossa relação com Deus é justamente o seu amor. E nós podemos
inferir aqui de maneira muito clara, muito tranquila, irmãos, que o amor faz parte da natureza e ser de Deus. Quem se encontra em união com Deus, por meio da fé em Cristo, compartilha desta natureza. Nós temos o amor de Deus em nós, e esse amor que está em nós, dado a cada um de nós como graça, como bondade, como favor que nenhum de nós merecemos, capacita-nos para que possamos enfrentar os reveses da vida, porque nós podemos reafirmar nesta noite, nós podemos vencer todo medo, porque Deus de fato está conosco, aleluia. João diz, Deus ele é amor. É interessante, irmãos, que durante esse capítulo 4, João incentiva a amar uns aos outros, em vários versículos aqui, irmãos, apontando que a relação que conduz o coração do homem tem que ser o amor, em todos os detalhes, em todas as realidades da vida. Ele diz isso no verso 7, amados, olha comigo por gentileza, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 11 diz também, amados, se Deus de tal maneira nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. Ele vai dizer no versículo 12, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vocês percebem, irmãos, que todas as relações interpessoais, elas são geridas, movidas, direcionadas pelo amor. Eu não canso de dizer que nós amamos por derivação, irmãos. Deus é amor por essência. Nós nos relacionamos por derivação, esse amor que vem de Deus, que nos capacita, que nos leva a enfrentarmos os mais difíceis obstáculos, tem como base o próprio Deus. E se não vejamos, irmãos, Deus é amor. E pense comigo, aquilo que Deus fez, o texto irá nos explicar de maneira muito clara, irmãos. O que Deus fez? Deus enviou seu Filho por amor. Olha comigo os versículos de 9 a 11. Olha como João vai construindo uma tese para nos dizer que o amor lança fora todo o medo. Ele vai capacitar a igreja para que a igreja tenha um entendimento. Olha, ele não solta aqui uma palavra retórica para dizer, olha, o amor vence o medo porque o amor vence o medo. Não. Ele vai construir no pensamento dos leitores uma ideia. Pensem comigo. Primeiro, aquilo que Deus fez. Por que o amor vence o medo? Porque Deus fez. Olha comigo dos versos 9 a 11. O que é que Deus fez? Ele enviou seu Filho. Acompanha comigo, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Vejam, João vai dizer, o amor vence o medo, porque Deus já fez. Você crê nisso, amém, meu irmão? Ele já realizou a obra, Ele já enviou. Não há nenhum mecanismo, vejam, irmãos, entendam, psicólogos aqui presentes, eu não estou aqui para desconstruir o trabalho de ninguém, mas eu quero dizer que o psicólogo dos psicólogos, ele sabe como tratar a nossa alma, louvado seja Deus. Ele já fez. O amor vence o medo, porque o amor foi a cruz, ele se ofereceu. Pensem comigo, ele fez, irmãos, e ele faz. Se você olhar comigo os versos 12, na continuidade até o 16, olha o que o texto vai dizer. Ele fez e o amor continua fazendo. Olha o que diz o texto, acompanha comigo. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece Deus. E Deus permanece nele. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos construir o que João quer dizer a esta igreja e quer nos dizer nesta noite. O amor vence o medo, porque Deus enviou o seu Filho por amor. O amor vence o medo, porque Deus faz, Ele habita em nós. Há uma força maior em nós, que é poderosa para vencer todo e qualquer medo, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? E vejam, João chega no versículo 18 e apresenta duas verdades que eu queria trazer para a gente aqui hoje à noite. A primeira, eu vou começar pela parte B do versículo, é que o medo produz tormento. Olha comigo o versículo 18, a parte B. Ora, olha o contraponto aqui que João apresenta aqui. Primeiro ele diz assim: olha, Deus já fez, vocês estão no amor. Deus faz, Ele permanece em vocês. Irmãos, vejam, João não está dizendo com essas palavras que o crente não pode ter medo. Nós temos os nossos medos. Nós temos os nossos medos. Nós temos as nossas fobias controladas. Nós temos. Mas percebam, irmãos, o que João quer dizer a esta igreja, que estava sendo, vamos entender o contexto, perseguida, ameaçada, afrontada, apontada. João está aqui no contexto de morte, de martírio, de perseguição. Eles não tinham essa liberdade que nós temos aqui hoje. Quantos crentes, quem sabe, acordavam ali de manhã com medo, angustiados, porque eles estavam lançando sobre a terra, sobre este mundo, sobre essas coisas que são finitas, o seu encorajamento, a sua força, a sua alegria, a sua coragem. João quer desconstruir isso. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, nós somos passageiros. Tudo isso aqui passará, irmãos. Nós precisamos nos valer daquilo que é eterno, daquilo que vale a pena. E João diz assim: olha, aquilo que vale a pena, Ele já fez, Ele já enviou o seu Filho por amor, Ele está contigo por amor, e por amor nós caminhamos para vencer o tormento do medo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem sabe há pessoas aqui atormentadas, porque o medo produz tormento. Quem nos diz isso? A palavra. Olha o que diz a palavra, olha o contraponto aqui. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu quero que vocês entendam aqui, em nome do Senhor Deus, esse link aqui. Tormento, eu estava estudando essa palavra, irmãos. Tormento, medo, fobia. Essa palavra que tormenta tem a raiz de fobia. O que João quer nos dizer aqui nesta noite, irmãos, e nós entendemos aqui, nós já afirmamos isso, que muitas vezes o medo é um mecanismo que foi proporcionado pelas nossas reações, produzidas lá pela queda do homem, através do pecado. Sabemos disso. Até para a preservação humana, nós temos os nossos medos, normal, natural. Mas o medo irracional paralisa. O medo irracional impede que avancemos. E por conhecer as nossas fragilidades, irmãos, por conhecer a estrutura humana, se você ler depois o Salmo 103, versículo 14, nos diz a palavra: Ele conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó. E por saber disso, muitas vezes, nós iremos encontrar várias vezes, de maneira expressa, Deus dizendo: não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Homens de pouca fé, não tenham medo, porque o medo que traz fobias, que traz tormento, como diz João, traz paralisação. E tem muito crente paralisado, amedrontado. Tem muita gente que tem medo de caminhar, de fazer alguma coisa, de falar em público, de se relacionar por causa da decepção. Irmão, você não pode se valer dessas coisas. A tua segurança, a tua força, a tua alegria, a tua coragem vem do amor de Deus que já habita em você, em nome do Senhor. Vez por outra eu encontro pessoas assim. E João trabalha duas palavras aqui, irmãos: medo e tormento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui importante, essa epístola, é que essa epístola foi ministrada para crente. Você está entendendo isso, meu irmão? Amém? Esse texto foi escrito para crente. E João está dizendo para os crentes: não tenham medo. Deus nos conhece.
Quem sabe você está aqui hoje à noite, querido irmão, cheio de tormento, de medo. Porque infelizmente, irmãos, muitos cristãos professos, muitos, quem sabe estão aqui hoje à noite, sentem-se amedrontados, atormentados diariamente. Tem crente que lê a palavra, que ora, está aqui dominicalmente, mas muitas vezes tem medo até de sair de casa. Deus te trouxe aqui para te dizer: o amor verdadeiro lança fora todo o medo em nome do Senhor. João diz assim: olha, o medo traz angústia. E vejam, quer que vocês entendam isso em nome do Senhor Deus, o afastamento do amor de Deus, o afastamento, o crescimento da relação com Deus nos traz tormento. Vejam, irmãos, João cria aqui uma ideia aqui para afirmar de maneira categórica que o amor lança fora o medo. E ele diz que Deus é que é amor. Eu só posso vencer a tormenta do medo se eu me aproximar de Deus, se eu buscar a Deus, se eu me relacionar com Deus, se eu amar a Deus constantemente. O termo grego usado aqui por João, fobia, uma palavra que faz parte do nosso vocabulário. E se você ler mais uma vez, eu fui ler um pouquinho sobre isso, sobre esse termo fobia, nos livros de psicologia. Eles relacionam fobia a todo tipo, como acrofobia, medo de altura, tem gente que tem medo de altura, hidrofobia, como já disse, medo de água. João escreve aqui sobre crisisfobia, o medo de julgamento, o medo da volta de Cristo. Aqui especificamente nesse texto, João está tratando sobre a crisisfobia, ou seja, o medo de que Cristo voltasse. Tem muito crente na igreja que tem medo de Cristo voltar, porque diz assim: eu não estou pronto, eu não estou preparado. Se Cristo voltar agora, o que será da minha vida? Preste atenção, querido irmão, querida irmã. Se o amor de Deus foi selado no teu coração, não há quem possa te roubar das mãos dele. Ele tem guardado o nosso depósito até aquele dia, em nome de Jesus. Pastor, você já conversou com um crente que tem medo que se Cristo voltar? Eu já. Disse assim: pastor, falando sério, falando a verdade, se Cristo voltar, não sei não. Olha aqui, meu irmão, em nome do Senhor. Se você foi alcançado pelo amor de Deus, crê nisso em nome do Senhor. A tormenta, e aqui como João escreveu, a crisisfobia, o medo do julgamento final, essa tormenta, e esse tormento, esse carrasco da alma, este atormentador da mente, este torturador implacável dos sentimentos, bate em retirada, porque o amor de Deus nos traz a certeza e a segurança que em Cristo nós estamos seguros e guardados em nome do Senhor Jesus. Quem sabe há pessoas aqui hoje à noite com medo. Sabe quem eu lembro? Eu lembro de Paulo. Sabe por quê, irmão? Olha aqui para mim, o medo é muito mais do que um sentimento. O medo é um espírito. Como assim, pastor? Vou lhe explicar. Paulo fala isso. Paulo chegou a dizer: Deus não nos deu espírito de quê, irmãos? De medo, de covardia. Pelo contrário, Deus nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Se você crê nisso, diga amém. Deus não me deu medo de covardia, espírito de covardia. Me deu espírito de força, porque vem dele, de poder que vem dele, de amor que vem dele, de moderação que vem dele. Nada é sobre nós, irmãos. Tudo é sobre Deus. O grande problema é quando a equação é errada. É quando você pensa que a glória é tua. É quando você pensa que o trabalho é teu. É quando você pensa que o controle está em tuas mãos. É quando você pensa que você pode fazer. É quando você pensa que você é autônomo. É quando você pensa que não deve satisfação a Deus. É quando você pensa que é dono do seu próprio nariz. Não, você é nação eleita de Deus.
Você é povo de propriedade exclusiva de Deus, você é de Deus. Paulo chegou a dizer: vivo não mais eu, mas agora é Cristo. É o amor, é a coragem, é a força, é o poder, é a moderação que não vem de mim, é produzido pelo amor de Deus. Aleluia. Todo o contrário é verdade, irmãos. Se você entender que tudo depende de você como pai da família, como esposa, como crente, eu tenho que fazer, não, querido, você faz na dependência de Deus. O homem pode fazer planos, diz Provérbios, mas a resposta certa dos lábios vem de quem, irmãos? Senhor. Pensa comigo, quem sabe você está com medo, porque você tem projetado o futuro segundo o teu crivo, a tua vontade. Quem sabe há pessoas aqui hoje à noite com medo. Eu lhe pergunto, quais são os teus medos? Do que você tem medo? Tem gente que tem medo do visível, tem gente que tem medo do invisível. Tem pessoas que têm medo do próximo, dos homens. Tem gente que tem medo de demônio. Crente com medo de demônio, irmãos, não pode. Ninguém vai pedir isso aqui, tá, irmãos? Mas eu fico a imaginar, porque já aconteceu na nossa igreja, de uma pessoa se manifestar possessa durante o culto, e teve alguns que correram. Pastor, eu sou crente, mas longe de mim esse negócio do demônio. A gente tem medo. Irmãos, o medo irracional que atormenta não vem de Deus. Não, o que vem de Deus é moderação, é força, é coragem, porque nós entendemos que tudo vem do Senhor. Quem sabe há pessoas aqui nesta noite têm medo de um novo relacionamento, que foram machucadas, foram traídas. Tem pessoas que têm medo de ocupar cargos na igreja, porque se decepcionaram com a igreja, com pessoas, quem sabe estão aqui hoje à noite. Tem gente que tem medo de falar, tem gente que tem medo de pregar a palavra. Quem sabe as pessoas estão aqui neste auditório hoje à noite. Mas eu quero lhe dizer em segundo e último lugar, irmãos, que o amor verdadeiro, o perfeito amor, lança fora todo o medo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Olha a parte A do texto. João diz assim: no amor, vamos ler juntos, irmãos? No amor não existe medo, antes lança fora o medo. Você crê nisso? Amém, meu irmão? É interessante como João usa essas palavras aqui, irmãos. Em outras palavras ele diz: não há medo algum no perfeito amor. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora. Lembrem-se que João está falando aqui sobre aqueles que tinham medo do castigo, da volta de Cristo, do julgamento final. Mas João, de maneira muito sábia, ele vai dizer o seguinte: mas se nós estamos nele, por que temer? Se nós estamos guardados nele. Em outras palavras, sabe o que João quer construir aqui para a igreja, para nós aqui hoje à noite, irmãos? Assim como a fé e a dúvida não podem existir juntas no coração do crente, o amor e o medo também não têm nada em comum. Fé e dúvida não podem existir. Amor e medo são incompatíveis. Repito, porque nós não estamos nos valendo em nós mesmos. Eu estou me valendo em Cristo, na suficiência de Cristo. Lembre-se que foi construído, Ele já fez, Ele morreu no meu lugar, Ele já me amou, Ele já me procurou, Ele já me amou primeiro, Ele já mora em mim. Se eu estou nele, se o amor dele é perfeito em mim, se ele já me conduz em perfeito amor, o medo bate em retirada, porque eu não estou me valendo das minhas próprias forças, a suficiência vem de Cristo, louvado seja Deus. Você está aqui hoje à noite porque Deus quer lhe dizer, você possa se valer de Cristo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. É interessante, irmãos, que é o próprio João que vai nos dizer o segredo da nossa confiança. Se você voltar no verso 17, o texto diz o seguinte, olha comigo: segundo ele é, também nós somos neste mundo.
Lembre-se, João está escrevendo para a gente perseguida aqui. Diz assim: olha, Jesus também foi perseguido. Não tenham medo. Jesus também foi afrontado. Não tenham medo. E interessante que alguns comentaristas irão dizer que de forma posicional, ou seja, posicionalmente já somos como Ele. Em amor, somos como Ele, somos membros do corpo de Cristo, somos identificados com Ele, irmãos. Isso significa que estamos também guardados pelo Pai, não podemos temer a nada, não podemos temer o futuro, porque os nossos pecados foram julgados em Cristo, quando Ele morreu na cruz. Nós não podemos temer o passado, pois Ele nos amou primeiro, e os nossos pecados foram lançados no mais profundo mar, louvado seja Deus. Nós não podemos temer o presente, porque Ele nos diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque o perfeito amor lança fora todo o medo, aleluia. Eu não tenho medo do futuro, irmãos, porque eu estou no Senhor. Eu não tenho medo do passado. Tem pessoas que estão tão aprisionadas com o passado, que tem medo. Querido, olha aqui para mim, os teus pecados foram lançados no mais profundo mar, como diz o profeta Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Eu tenho um amigo que diz assim: pastor, o problema não é o pecado que foi lançado no mar, o problema são os amigos que são mergulhadores. Tem uns amigos que mergulham e vão dizer assim: olha, você fez isso no passado. Olha aqui para mim, querido, o teu passado, não tenha medo dele. Se você nasceu de novo, tem um amor perfeito. O teu passado foi escravizado na cruz. Você é nova criatura em Cristo. Por isso que João diz assim: o amor lança fora o teu futuro. Por que ter medo da volta de Cristo? Por que ter medo de morrer? É claro, irmãos, ninguém vai estar aqui dominicalmente. Eu já disse aqui na igreja, quando era pastor em Arapiraca, eu tinha uma ovelha lá, que dominicalmente terminava o culto, ele falava: pastor, eu queria morrer agora. Eu digo: oxe. Quase todo domingo à porta ela falava: pastor, eu queria morrer agora. Lucas conhece ela. Sabe por quê, pastor? Dizer: por quê, minha irmã? Porque o culto foi uma bênção. Eu não quero nem voltar para casa. Eu já queria da casa do pai para a casa do pai. Irmã, a gente precisa voltar. Era bom que se montássemos aqui tendas, né? Mas tem gente precisando lá embaixo do monte. Tem gente precisando lá fora, querido. Que crentes se levantam e possam dizer que o perfeito amor, ou seja, Cristo é poderoso para curar as nossas fobias. Louvado seja Deus. Cristo é poderoso. Sabe por que você está aqui hoje à noite, querido? Porque o amor de Deus tranquiliza o coração. Em contrapartida, irmãos, eu conheço também muitas histórias de pessoas que já chegaram aqui atormentadas, angustiadas. E quando as pessoas se agasalham debaixo das asas de Deus onipotente, a tempestade lá fora pode ser torrencial, mas essa pessoa sai do culto dizendo: eu estou segura no Senhor, louvado seja Deus, eu estou protegida. Quando você confia em que Deus é o seu Deus, que Deus está no controle de todas as situações, não importa o que você passa, meu irmão, não importa até o que você vê, não importa o que você sente, você tem consciência: Deus, eu estou aqui angustiado, apavorado, mas eu estou seguro em Ti, eu confio em Ti, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, aleluia. E você está aqui hoje à noite para ouvir essa palavra. Cristo lança fora todo o medo, louvado seja Deus. A mensagem é muito simples nesta noite. O medo atormenta, mas Cristo é especialista em lançar fora todo o medo. Você entende o que é todo o medo, querido? É aquilo que você coloca como obstáculo, quem sabe para voltar a se relacionar na igreja com irmãos. Pastor, eu me decepcionei muito. Cristo lança fora essas decepções, louvado seja Deus. Deus cura, Deus transforma. Deus é poderoso para refazer o coração
mais atormentado, mais angustiado, mais apavorado nesta noite, porque o texto sagrado nos diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. No Senhor nós podemos vencer, irmãos, presta atenção a isso, o fantasma do medo, porque Cristo lança fora. Quando amamos a Deus de todo o coração, nós sabemos que Ele está cuidando de nós, Ele está protegendo. Deixe de ser infantil espiritualmente. Sabe quem melhor protege a tua casa? Deus. Sabe quem melhor protege o teu casamento? Deus. Sabe quem melhor protege os teus filhos? Deus. Sabe quem mais cuida da igreja? Deus. Ele é o dono de todas as coisas, o amor perfeito que lança fora todo e qualquer medo. Seja Deus glorificado para sempre, amém. Isso me faz lembrar do salmista, no Salmo 27, versículo 1. Eu quero lhe convidar a que você possa abrir comigo, por gentileza, Salmo 27, versículo 1. Nos diz a palavra, vamos ler juntos? Encontraram amém? Toda igreja, Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Você crê nessa palavra, querido? João nos diz nesta noite, eu encerro dizendo e reafirmando o que acabamos de ler em 1 João 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, Cristo, lança fora, pela sua suficiência, pela sua onipotência, pelo seu poder, Ele lança fora todo medo, porque o medo produz tormento. Logo, aquele que teme esta pessoa não tem sido aperfeiçoada no amor. Sabe o que João está dizendo? Quem tem medo e fobias incontroladas são pessoas que não estão sendo aperfeiçoadas no amor de Deus. Pastor, não são crentes? São crentes, mas são crentes que estão afastados, distanciados do amor de Deus. Irmão, você não vai encontrar força, fortaleza sem ler a palavra, sem orar, sem buscar ao Senhor, sem se relacionar com Deus. Isso é possível para quem é aperfeiçoado e santificado naquele que é perfeito, naquele que é o amor verdadeiro. Seja Deus glorificado para sempre, amém. Eu quero concluir esse sermão com uma canção, irmãos. Eu vou convidar o Felipe e a Renata que assim possam cantar, fechando esta ministração com esta canção que nos diz que o amor lança fora todo o medo. Enquanto Renata e Felipe estão cantando aqui, eu lhe convido a estar orando, conversando com Deus. Presta atenção, querido, você foi trazido aqui hoje à noite só para ouvir essa palavra. Deus pode afugentar, Deus pode erradicar a tormenta do medo que tem tomado conta do teu coração. Deus pode fazer isso. E quem sabe pessoas que entraram aqui com seus medos e suas fobias, às vezes escondidas ali, mas Deus sabe. A palavra nem chegou nos nossos lábios e Deus já as conhece. Deus sabe que lhe traz medo. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje à noite para que você possa ser liberto desse medo, transformado. Entenda, é por Jesus, é na suficiência do amor de Cristo, que é perfeito. Ouçamos esta canção.